Vitória de Diogo Moreira, brasileiro bem na fita na briga pelo título da Moto2, caos na MotoGP, lesão de Marc Marquez e vencedor inédito na classe rainha. A gente vai abordar tudo isso no podcast de hoje. Podcast, nosso programa é sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Abrindo para geral, eu sou Carlos Costa, aqui na companhia de Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, Guilherme Longo, repórter do motorsport.com, e Fausto Macieira, sempre conosco, comentarista mundial nos canais ESPN também. Fausto, Diogo tá muito bem na fita, hein? Seja bem-vindo. É isso, bom dia Carlos Costa, bom dia Felipe Mota, Guilherme Longo, brap, salve rapaziada, ligada no podcast Parceria Veloz da Yamaha Racing Brasil e do Motorsport Brasil. Mas está de graça, meu amigo, estado totalmente de graça, foi difícil dormir. E como é que são as coisas, né? Minha mulher sábado, me deu esse bambu da sorte. Eu falei, pô, vou botar o bambu da sorte aqui no meu escritório, no meu Projac-zinho aqui, né, para fazer as transmissões. Pô, deu uma sorte, não deu uma sorte porque tivemos 3 corridas sensacionais lá na Indonésia, sensacionais todas três históricas, e pô, depois ainda teve aquela confusão, né, teve o gato, e depois aí fui dormir 8 horas da manhã, porque eu estava fazendo, a gente sempre faz o Papo Mundo Moto logo depois das corridas, interativo, ao vivo, aí começaram a chegar mensagem, pô, Manuel Gonzalez desclassificado, aí eu achei assim, e pensei que era indivíduo desclassificado, não era ele desclassificado por conta do gato lá na central eletrônica. E aí, pô, ficamos nessa, né? Felipe e eu conversando, Europa, Brasil, fui dormir, ressuscitei para ver o Motocross das Nações, resultado inédito para o Brasil, sem precedentes, corridas sensacionais. Aí, em homenagem, coloquei aqui minha camisa, e tem até o número one aqui, até o number one, porque hoje a ocasião existe. Bom dia para todos, vamos acelerar! É isso, Fausto chegando inspirado, já citando aí Europa, Brasil, etapa de Indonésia no Mundial de Moto Velocidade. O senhor chegou agorinha, né, Felipe? Seja bem-vindo. Fala, pessoal. Sim, cheguei nessa madrugada. O Fausto está citando essa conversa porque eu estava no aeroporto para voltar com a minha família. Estávamos eu, a esposa e os 2 filhos. Moto2 deu para ver, no aeroporto mesmo. E aí a gente ia gravar um negócio junto no Instagram e tal. E aí só que meu voo atrasou. E no atraso dentro do avião, eu vi a desclassificação. Aí eu mandei, desclassificação. E era engraçado, porque era falando, a Moto2 eu vi. A MotoGP eu só vi as 3 primeiras outras. Já deu pra ver o Marc Marquez caindo, a gente já vai falar sobre isso. Então assim, começando com essa palhinha aqui, show o Diogo Moreira. Já seria um show sem o Gonzalez ser desclassificado. Pensando na vitória e na caça ao Gonzalez. Mas 29 pontos pra 100 não é fácil. 9 pra 100 é trocação. Já que o fim de semana eu acompanho muito o noticiário do esporte brasileiro pelo Instagram lá fora, na minha timeline só aparecia Poitin no UFC. Então chama, Diogo! Chama que vem! Excelente gancho. Gui, a Moto2 entregou aí, o Fausto falou das 3 corridas históricas, título na Moto3, mas, claro, para nós brasileiros, a notícia na Moto2 é das melhores. Sem dúvida nenhuma, né? Salve, galera. Inclusive, eu tava fazendo, né, a madrugada esse fim de semana, então eu acordei 2 da manhã para fazer a Moto2. Depois da MotoGP, a desclassificação do Gonzalez saiu no meio do caminho entre a MotoGP e a Fórmula 1, né? Que a largada foi 9 da manhã. E eu tava naquela, morrendo de sono. Como é que eu vou aguentar ficar acordado até a Fórmula 1? Aí veio do nada essa do Manu Gonzalez pra dar um gás, assim, porque o Diogo foi de 29 para 9 pontos. É uma diferença que era contornável, mas era difícil, para agora uma coisa super aberta. E o momento é total do Diogo. Nas últimas 6 corridas, o Diogo tem 2 vitórias, 4 pódios, e o Manu Gonzalez tem 1 pódio. Então o momento é todo do brasileiro. É isso, minha gente. Vocês que estão conosco, já mandem comentários aqui. Não esqueça de curtir, se inscrever, ativar a notificação, mandar o podcast pra galera. Mas, feita essa ronda inicial aí referente à Moto2... Gostei da ronda. A gente foca agora na MotoGP porque a corrida foi caótica, hein? O que rolou ali entre Marco Bezek... O que não rolou na corrida? Gente do céu, foi um caos total. Corrida legal de se assistir, mas com repercussões graves até, Felipe. Não, sem dúvida. Eu vou até excluir, porque já a gente fala mais sobre o Marques. Uma pena. Assim, menos mal, eu vi muita gente nas redes sociais, menos mal que já tá garantido o título e tudo mais. E é verdade, mas eu acho que esse é um lembrete do que é esse esporte. Sim. Se acontecesse isso na etapa 5, ele vai ganhar sobrando. Opa, teríamos um campeonato diferente.
Esse é o esporte, tomara seja uma lesão que ele consiga contornar sem desdobramentos como ele já teve no passado e parece mais simples. A questão é o histórico e aonde foi, né? Quando é no lado direito, eu vi a transmissão, quando ele não consegue tirar aqui o capacete, né? A alça do capacete, que ele não consegue levantar o braço na transmissão da ESPN, eu faço, opa, e é o direito, hein? É isso. No caso assim, fazendo uma devida comparação, vocês vão entender, era quando o Ronaldo punha a mão no joelho. Sim. É que no caso do Ronaldo ele teve nos dois, né? Mas assim, quando ele põe a mão no Ronaldo Fenômeno, pra quem não entendeu a referência. Mas falando sobre a corrida, cara, a corrida teve vários momentos de mibilisca, é isso mesmo? Assim, top 5 com 5 montadoras diferentes, com 5 caras diferentes. Ela teve um quê de Moto 3. Pra mim, só não teve de Moto 3 porque o Aldegger abre. Sim, essa coisa de um líder 9 segundos, o que também é incrível. E ao mesmo tempo ela teve um quê de... Sabe evento comemorativo de fim de ano? Você parece que tá no Desafio das Estrelas da moto. Cara, Desafio das Estrelas da moto tudo igual. Os mais conhecidos não participaram. Ou participaram pagando mico. Tipo, Banhar é a sessão que eu tive que ele caiu pra evitar... Sabe assim? Deixa eu cair. Sabe substituição? Sentiu? Tino! Como que é? Galvão! Sentiu? Tipo, tô ruim. Deixa eu cair, vai. Pô, não dá. Então assim, eu dei assim... Virou um comentário salada, porque a corrida foi uma salada. Então eu devolvo pra você, porque pra gente ir ponto a ponto, é muito difícil você falar, vamos agora falar do Rins. Vamos agora falar do... o único que dá pra separar bem é o Aldegger, mas a Costa, Alex Marques, virou... O Rins, faltando 5 voltas, estava brigando pelo pódio. Ele acaba em 10º. É bizarro. É bizarro, então assim... Tem um momento na corrida, eu não lembro quem que estava em segundo naquele momento, mas você tinha um pelotão do segundo ao 12º colocado, separados por 1,5 segundo. 1,5. As únicas motos que estavam para trás eram a dupla da LCR, era o Zarco e o Chantra, que realmente não conseguiram. E se o Banhaia não tivesse caído, o Banhaia ia estar mais para trás ainda, não era nem junto com os dois. Não dá. Mas foi uma corrida das mais doidas. Eu nunca tinha visto isso. Você ter um pelotão tão grande, tão junto na MotoGP por tanto tempo como foi nessa corrida de ontem. E pegando a menção ao Poitin, trocação franca nesse bolo aí da MotoGP. Fausto, fratura na clavícula aí pro Marc Marques, incidente com o Marco Bezzecchi. Queria um pouco da sua visão. Viajou legal, hein? Pois é, porque a tangência ali do Bezzecchi é estranha, né? Então é que ele dá no meio ali. E em pé ainda, não foi aquele toque das duas motos caídas, né? Ele tava numa entrada de uma curva e ele não tava inclinado, ele tava reto. Foi tudo meio estranho. Fausto? Pois é, assim, acho que foi excesso de autoconfiança. E ainda mais considerando a sprint, né? Que na sprint ele fez a mesma coisa. Largou mal, recuou, veio de oitavo, veio engolindo todo mundo. Blá, 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 blá. O Aldegger achou que ia ganhar, né? E não ganhou. Ele deu uma de Marc Marques, né? Tomou a liderança na última volta e venceu. Aí falou assim, pô, amanhã é o dobro. É isso para mais. E ele largou mal novamente e recuou, não para oitavo, mas para sétimo. O Marc Marques não estava no fim de semana bom, a Ducati oficial não estava no fim de semana bom, o Alex Marques também, mas o Aldegger estava bem, estava andando muito bem. E teve uma desolação. O Aldegger no sábado estava desolado, né? Porque ia ganhar a primeira, e era sprint, mas como as coisas são justas, né? Assim, o destino quis que ele ganhasse o dobro de pontos e ganhasse de uma forma espetacular. Então, e o Marques foi punido na corrida sprint por uma situação meio parecida, menos ostensiva do que a do Bezzecchi, que não foi punido. O Bezzecchi não foi punido, pelo menos até agora, e eu acho que não vai ser. Né? Mas o Mark teve que cumprir volta longa, que derrubou o Alex Rins, coitado do Alex Rins, né? Derrubou o Alex Rins e ele se explicou que quando você pega o vácuo de alguém, a moto é sugada sugada, os carros também, né? O vácuo puxa, e ele acabou pagando uma volta longa, mas no domingo ele não teve culpa nenhuma, a culpa foi totalmente do Bezzecchi, porém o Marques, mais uma vez, foi muito elegante, né? E porque a imprensa espanhola tá o Bezzecchi, assassino, lá. Aí ele falou, são 44 corridas na temporada. É muito difícil não cometer um erro ou outro, né? Todo mundo vai errar. E eu já fiz isso, então eu entendo que foi um erro dele. Até o Rivola foi lá pedir desculpas, o próprio Bezzecchi na hora pediu desculpas. E o fato é que o Marques parece que está com uma fratura, ainda estava checando ali, futucando as notícias espanholas, ainda não tem uma confirmação de exatamente o que foi. Porque o ombro é tão remendado
que, pô, não, a mais cara lá na Indonésia não conseguiram fazer. Né? Sim. Eles foram para Madrid, porque ele já teve tantas intervenções, felizmente não foi no úmero, né? Foi no ombro, né? Mas ele tem um negócio que chama hiperlaxia, uma coisa assim. As articulações dele, elas são muito maleáveis, muito maleáveis. Tu lembra que em 2018, no oitavo título, né? No sétimo título, o Scott Headley foi lá e, pô, parabéns, pum, saiu o ombro. E ontem saiu o ombro. Saiu o ombro de novo, né? Ele botou. É ruim de colocar o ombro no lugar, eu já coloquei. É ruim de colocar. Então ele tem essas sequelas de outros acidentes. Felizmente não foi no braço, foi na clavícula. Não deve voltar na Austrália, né? Eu se fosse o Tardosi, ia falar assim, ó, vamos acabar com essa rodada asiática, a gente se encontra lá em Portugal. Né? Vamos pular essas duas, não faz diferença. Não faz diferença para nenhum deles, né? Então, e a corrida, depois do Marques fora e do Bezek fora, que o Bezek era o grande favorito, né? Foi desde o início, desde sexta-feira. A corrida foi maravilhosa e foi uma redenção em questão de horas para o Fermin Alder, que fez tudo que não se esperava. Foi uma corrida surpreendente, como falou o Felipe. Foi Moto 3, né? Mas o Alder lá na frente chegou a abrir 10 segundos. Cara, novato, com 20 anos, de moto velha. Porra. Então, impressionante a vitória do Aldegger, parabéns para ele, foi uma corrida fantástica, condicionada, provavelmente se o Bezek não tivesse se precipitado, se afobado, ele ia buscar como buscou. Ele buscou na metade das voltas na véspera, então acho que teria buscado a liderança. Mas deu chance a outros pilotos aparecerem, o Rins, o Acosta andou muito bem, o Marini, o Raul Fernandes no sábado especialmente, o Raul Fernandes falou que o Marini... Não, o Marini falou que o Raul Fernandes foi pouco inteligente. E se a gente comparar um e outro, a gente vai chegar à conclusão que o Marini tem razão. Entre outros incidentes. Realmente foi fim de semana com tudo aí, né? Sprint, Raul Fernandes, Aldegger e Bezek, mas na corrida principal, Bezek gerando caos verdadeiramente. Não só pelo acidente, mas por toda a repercussão que o Fausto bem trouxe. Sem dúvida. Eu vi na transmissão da ESPN o Hamilton Rodrigues bater na tecla da posição do pole. Assim, eu não tenho muita base para opinar, mas chamou a atenção, né? Nas duas largadas ruins, de fato uma posição que parecia ali que poderia atrapalhar o pole e talvez essa frustração de saber que tem moto para ganhar, tô bem, vou para cima e dar uma viajada. Sobre o que disse o Fausto, duas coisas me chamam a atenção. Cara, eu seria super conservador com o Mark, não tem nenhum sentido os caras quererem acelerar, acho que ele já aprendeu com isso e nesse caso não tem nem o que ganhar. O que ele poderia ganhar? Inflar os números, falar que foi a temporada mais vitoriosa. Só que esse cara tem um currículo tão pesado que ser a temporada com mais vitórias é a linha 9 do currículo dele, entendeu? Não é a 1. Então porque o recorde de vitórias é dele. Exato. Então tá tudo certo. E assim, fazendo um comentário que pode parecer uma brincadeira, mas não é assim. O Mark é tão remendado, como disse o Fausto, que é aquela coisa, né? A fratura foi na clavícula, mas a fratura dele foi no tornozelo. Por que no tornozelo? Porque é um enxerto, sabe? Ele tem tudo tão... ali aquele braço é tão Frankenstein, que é isso. Ele quebrou um osso que se bobear não é dali, entendeu? Então assim, é uma placa e tudo mais. Então, por esse motivo, eu seria absolutamente conservador. Não acho que ele tem nada a ganhar e acho que ele já tem inúmeros ensinamentos na vida dele de que aquela frase, como que é? Nada não está ruim que não possa piorar. Então, assim, então tá bom. Assim, não foi, eu acho que, o maior dos problemas. Então fica com esse, melhora e volta 100%. O Marques, assim, a Ducati terminou a trinca, né? Conquistou no sábado na sprint o Mundial de Equipes, era o único que faltava. O Marques já tinha levado de pilotos em Motegi e a Ducati mesmo já tinha levado de construtores na Catalunha. Então não tem porquê, sabe? O recorde de vitórias numa mesma temporada já é dele. Vamos tratar isso com cautela. A transmissão internacional, inclusive, captou. Assim que deu a bandeira quadriculada, o Marques já estava saindo do autódromo e a transmissão captou uma entrevista dele para a DAZN. E ele falou: há evidências de rompimento dos ligamentos na região. Então é um fator a mais de preocupação. Não é uma simples fratura, tem uma coisa a mais ali. Uma lasquinha, né? Não é uma lasquinha. Então tem que tomar toda a cautela. Eu acho que o Marques vai ser feito hoje, né? Ele está retornando para a Espanha para fazer exames com a equipe médica, detectar realmente qual é a extensão da lesão e determinar o plano de ação. Mas eu acho que nada impede para o Mark fazer o mesmo plano que o Viñales está considerando. O Viñales, no fim de semana, ele desiste, né, de participar do GP da Indonésia depois da classificação
E ele já tinha falado na sexta-feira: considero abandonar o restante da temporada para ter uma recuperação plena. Eu participaria só do teste de pós-temporada em Valência para poder ajudar no desenvolvimento da moto. Mas só isso, para poder chegar em 2026 bem. Eu acho que nada impede o Marques de fazer isso, a não ser ele mesmo. Só que eu acho que ele próprio já aprendeu. As entrevistas que ele fala, né, que ele deu esse ano sobre qual o maior arrependimento da carreira dele, ele fala: foi voltar na sexta-feira depois da lesão. Então eu acho que ele já aprendeu que ele não pode tomar decisões tão precipitadas, porque isso tem um impacto muito grande na carreira dele. Aquela volta em 2020 foi tão precipitada que ele jogou 3 anos no lixo. 4, na verdade, de 20 a 23. Então, pra mim é isso. Eu tô com o Felipe. Não tem motivo pro Marques voltar nessa temporada se não tiver necessidade. Fausto, caixa de brita ali é algo que deveria ser revisado. Como é que você vê o incidente desse ponto de vista da segurança dos pilotos? Com certeza, a caixa de brita ali estava acima do asfalto, né? Sim. Ela tem que ficar abaixo do asfalto. Teve um acidente, cara, o Alexandre Barros, já falei isso para ele, o Alexandre Barros nunca apareceu no Jornal Nacional, que é o grande noticiário da TV aberta brasileira. Nunca apareceu. Apareceu uma vez, quando tomou um capote lá no Inhassen, e era a mesma situação. A brita estava acima do asfalto. Aí ele veio escorregando no asfalto, quando pegou a brita, ele foi ejetado. Aí apareceu na escalada do jornal. Pô, apareceu. Por quê? A notícia é ruim, né? A notícia ruim se sobrepõe à notícia boa, né? Ele venceu 7 corridas, nunca apareceu. Nem no Jornal da Manhã, nem no da tarde. Mas quando tomou um capotão que podia ter se machucado seriamente, aí apareceu pela espetacularidade negativa da situação. Então, isso é a turma de Goiânia certamente está olhando isso. A gente vai ter corrida em Portimão, que também tem sido muito criticado por conta da brita, e você trocar a caixa de brita, eu conversei com o Roberto, eles trocaram na curva 1 inteira, né? Depois trocaram a curva 1 inteira, trocaram depois o S, e ele falou assim: custa milhões, porque você tem que fazer uma base embaixo para você poder colocar a brita no tamanho certo. Então custa milhões e não aparece. É aquele negócio de obra de saneamento, entendeu? Não aparece. Então, não há muito empenho em organizadores e administradores de autódromo de fazer esse tipo de obra, porque é uma obra caríssima que não aparece. Mas, minimamente, nivelar para um pouco abaixo da saída da área de escape de asfalto, porque para não dar esse impacto que agravou, sem dúvida, o acidente do Mark. Agravou, sem dúvida, o acidente. Então, fazer o quê? Mas são coisas que a gente acho que deveria ter um padrão para vistorias anuais nos autódromos que englobassem áreas de escape, porque a gente teria menos preocupação com isso e os pilotos, sobretudo, teriam menos sequelas em caso de acidente. Guilherme, tô vendo você fazer contas aí depois do comentário do Fausto sobre a caixa de brita, na verdade, me fez pensar numa outra coisa. Porque, assim, a gente tem no grid da MotoGP 5 campeões da classe rainha. Ontem, só um terminou a corrida. Só o Quartararo. O Marques abandonou com o acidente, o Bagnaia abandonou, o Mir abandonou e o Martins sequer disputou o fim de semana. Então, o circuito de Mandalika já é naturalmente um circuito difícil, não à toa. O Marques até hoje não tem uma corrida que ele completou lá na Indonésia, isso eu tô falando só das corridas de domingo, mas a gente teve 4 dos 5 campeões indo pro chão. E eu acho que isso também alterou um pouco a dinâmica da corrida, né? Se a gente teve essa briga que no início da prova você tinha os 4 primeiros colocados sem nunca ter vencido uma corrida na classe rainha, muito disso se deu a uma Ducati que foi um desastre no fim de semana, exceto a dupla da Gresini, e o outro fato que quase todos os campeões em algum momento foram parar no chão. Agora, você citou o Martin, que segue a recuperação, inclusive está num centro aí de performance da Red Bull. Lá na Áustria, que é o centro principal de treinamento, a gente tem vários pilotos que vão para lá. O Lucas Moraes, do Rally Mark Marques esteve lá. Mark Marques esteve lá também. Então, é um centro de treinamento de altíssimo nível, tecnologia mais de ponta do mundo, para tentar acelerar um pouco o processo de recuperação do Martin, porque, segundo a Aprilia, a Austrália ele não corre, mas eles não descartam a volta na Malásia daqui 3 semanas. Agora, Felipe, falamos aí dos incidentes
A corrida, do ponto de vista de disputa na pista, também excelente lá em Mandalika. E eu acho que uma coisa que trouxe... Ela tem vários motivos para ser muito legal. Aquilo que a gente falou na abertura, de parecer um evento quase festivo, né? De uau, uma corrida, desafio das estrelas, todo mundo com moto igual e tudo mais. Mas muito rápido... O Gui apontou essa coisa dos campeões. Muito rapidamente esses caras já eram carta fora do baralho. Então assim, na volta 5... Você via essa configuração e falava, cara, isso é real. Até a 27 são esses os caras que vão disputar a vitória. Não é assim, o Marques está ali em quinto, o Alex Marques está em sexto, eu sei que esse ano não dá pra falar isso, mas o Banhaia, esses caras vão reagir, o Bezek, que na sprint fez isso, de repente vai fazer hoje. Não. Na volta 5, você falava, é isso aí. Tem uma hora que tem na transmissão, eu obviamente acompanho pelo Disney Plus as corridas porque aqui no Brasil a casa do MotoGP é a ESPN e o Disney Plus. E teve uma hora que o Hamilton narrando com o Fausto e com a Ju, que eles deram uma risada legítima, sendo uma gargalhada do tipo, quem imaginava, né? Assim, sabe quando fala primeiro não sei quem, segundo não sei o que lá, terceiro não sei o que lá. Sabe quando eu acho que fala em voz alta e o ouvido grita? Uhum. É isso mesmo. E eu acho que era esse componente do é isso, gente. Assim, na volta assim, se bobear na 3, na volta assim, turma, é o que temos e olha que divertido. Então, mas eu queria ressaltar o Aldegger, né, cara? Porque ele, nessas condições, ganhar, legal. O cara ganhar com 9 segundos. 9 segundos, passar o carro num monte de gente boa. Cara, é muita coisa. Que momento bonito. Quando acaba ali a namorada, enfim, a família chorando. Cara, que momento bonito. Então, assim, de um cara que já teve alguns ótimos momentos no ano. Sim, ele oscilou, óbvio, é esperado, até pela pouca 20 anos, né? Mas, cara, que vitória. E é aquilo que eu falo, pilotos de 4 ou 2 rodas são feitos de casinhas, né? De checklists. Ganhar um GP é um checklist. Tipo assim, check. Vamos ver o que isso gera pra ele de mais confiança e mais performance daqui pra frente. Não, é fantástico. Não à toa a gente tem o Aldegger nesse momento sendo o segundo vencedor mais jovem da história da classe rainha, perdendo só pro Marques. Mas assim, é uma vitória tão incontestável que geralmente quando a gente tem um rookie vencendo, é porque aconteceu alguma coisa, rolou ali uma confusão nas últimas voltas e ele se deu bem. Não, aqui a gente tá falando de uma performance dominante. O Aldegger teve ali os momentos em que o Acosta conseguiu segurar ele nas primeiras voltas, mas depois que ele ultrapassou, não deu chance pra ninguém. E eu acho que diferentemente do sábado, em que o Bezek de fato tinha um melhor ritmo, eu acho que se a corrida tivesse dado sequência, o Bezek talvez chegaria na segunda posição, mas não teria como alcançar o Aldegger, porque o Aldegger já estava muito lá na frente. O caos ali do segundo lugar para baixo estava muito grande. Então isso ajudou também o Aldegger. É engraçado isso, porque foi uma vitória dominante numa corrida completamente insana e que ele foi o único que não estava envolvido nesse caos depois da volta 5. Eu acho que isso é o mais engraçado, porque eram 2 corridas completamente diferentes rolando. A moto Aldegger e a moto GP do segundo lugar pra trás. Moto Aldegger foi boa, hein, Fausto? E pódio duplo da Gresini também. Eu não sei o nome da namorada do Aldegger, mas inventei a namorar Aldegger, né? A namorar Aldegger, que é muito bonita, tava igual o Juliano. Assim, foi uma situação muito estressante para ela depois do que aconteceu na véspera. Eu acho, em relação ao que o Guilherme falou, que se o Bezek não tivesse batido, ele ia buscar. Tá? Acho que ia buscar, porque buscou com metade das voltas, ele estava com 5 voltas, mais de 2 segundos atrás, teve uma volta que ele tirou 7, 8 décimos numa volta. Então, acho que ele buscaria. Porém, isso a gente nunca mais vai saber, jamais saberá. Agora, uma coisa que a gente sabe e que mais uma vez ficou provado é que a GP24 é muito melhor que a 25. Isso ficou provado, mais uma vez, né? Provado, está sendo provado pelo Alex Marques, que muito provavelmente vai fechar esse vice-campeonato na próxima etapa, e ficou provado com o Aldegger, que não tem experiência, né? Ele venceu desde o Jorge Martin em 2020, um novato não vencia na MotoGP, a Ducati venceu 16 de 19 etapas, 16 de 18 etapas, porém, assim, a Aprilia se aproxima e a Aprilia tem um ritmo melhor. E a Aprilia só se aproxima porque as Ducatis principais estão abaixo do que era esperado. Então, aí teve aquela situação de Misano, que já os
os espanhóis chamam de Misano Gate, né? Que tomaram a moto do Franco Morbidelli, deram para o Pecco Bagnaia, depenaram a moto do Franco Morbidelli. Sabe aquelas coisas de desmanche? Depena aí, vamos ver o que cabe lá. Tá lá. O Pecco está usando o garfo da 2024 do Franco, né? Está usando a aerodinâmica do Franco ou de outro tal, está usando dispositivo de rebaixamento do Franco, está usando balança do Franco, está usando uma porção de componentes da moto GP24. E os motores estão congelados, porém, estão congelados para 26, e em 26 você pode usar 25 ou 24. Acho que é GP26, depois do que a gente está vendo. Pô, a Gresini já ganhou 11 vezes, bicho. A Gresini já ganhou 11 vezes. Eles ganham com tudo. E Bambu da Sorte favorece a Gresini, que é a equipe mais alto astral do campeonato. É a Gresini, a equipe mais alto astral, a equipe mais assim, descontraída, brincadeira, fala de música, fala de cinema, fazem umas comemorações malucas. Então, eles merecem aonde estão. O Fermin foi uma confirmação de que a GP24 é a melhor moto, né? Ver os resultados da 25, de Gian Antonio oscilando, tomando do Franco Morbidelli de 24, o Alex Marques de 24. As três 24 têm sido mais consistentes do que as 25. Então, eu acho que não acho que eles vão abandonar o campeonato, mas se eu fosse o Tardosi e o Dalinha, sobretudo, né? O Dalinha teve 18 anos na Aprilia. Essas motos da Aprilia tiveram uma colaboração grande do Dalinha. Era mais de 2 tempos na época, era aquelas 250, 125 Aprilia, que ninguém alcançava, Honda não alcançava, Yamaha não alcançava, e o Dalinha entrou na Ducati quando saiu Filippo Preziosi, lembra aquele de cadeira de roda, que fez uma moto toda de fibra de carbono, o chassi todo de fibra de carbono, e deu tudo errado, e o Valentino saiu em 2012, e o Dalinha chegou em 2013, quer dizer, o Valentino saiu na hora errada, né? Se tivesse talvez ficado, a moto começou a melhorar na mão do Dalinha, que é extremamente orgulhoso, e é por isso que surgiu o Misano Gate, porque ele não queria dizer que depenou a moto do ano passado, que o orgulho dele não deixa. Porém, aí o Útil foi lá e disse, pegaram nossa moto, a gente ajudou eles. Porra, imagina a equipe satélite ajudar a equipe de fábrica. Isso para os italianos é uma desonra, né? Uma desonra. Então, e aí deu uma melê, né? E a VR-46 está longe, está se afastando. E a Gresini, pelo seu astral, pela sua capacidade de ter, porque o Marques esteve lá, o irmão do Marques está lá, o do Fermin Alder ganhou também. Então, acho que tudo isso indica que teremos no ano que vem uma moto muito mais próxima da 24 do que a moto atual, que o Marques pilota bem, mas os outros sofrem. O Gian Antonio sofre e o Bagnaia, não vou nem falar para não prejudicar ainda mais. Não, mas então, eu ia trazer, porque eu acho que talvez o Carlos no roteiro tenha outros, não quero atrapalhar, Carlos, outros destaques, mas destaque também pode ser negativo. E já que veio esse gancho aí de moto, de Ducati, sim, cara, o Bagnaia. Vamos lá, eu lembro de um programa que eu brinquei com aquela história de se cai uma bomba atômica, sobra um vencedor diferente e o Bagnaia em terceiro. Porque assim, não importava o que acontecia, porque a gente falava, o Marques caiu. Aí ia lá, eu agarrava alguém que não fosse o Marques, que não era o Bagnaia. E aí às vezes caía o Marques e o Alex, sei lá, e o Bezek ganhava. E o Bagnaia não avançava. Cara, chegamos em outras camadas do problema. E eu vi na transmissão o Fausto várias vezes falando, não, mas aí tem coisa. Não, mas aí tem coisa. Eu jogo na mesa também pro Fausto, mas Carlos, se meta também, Gui. O que vocês estão achando, cara? Porque assim, chegamos... Teve uma hora que ele tava atrás do Chantra, eu acho que o quê? 4 segundos? 5? Na volta 3! Sabe? Foi deprimente. Cara, mas deprimente. E depois de uma excelente corrida, isso me chamou muita atenção, porque no Japão ele vai bem, tem ali uma lufada, um boost moral, tem a questão da moto, né, que o Fausto bem trouxe em relação à VR-46, aí ele volta a ser um desastre. Não, ele não volta, porque ele volta muito pior. É isso. Porque pelo menos antes ele tava mal, mas ele conseguia ficar na zona de pontos ali, um top 5, top 7. Agora não. O Pecco, na sprint, foi o último colocado, e a gente tem que colocar o último em letras garrafais, porque ele ficou numa corrida de 13 voltas a 13 segundos do penúltimo colocado, que era o Alex Rins, e a 26 do vencedor, que foi o Bezek. E ontem ele cai nas 5 primeiras voltas, mas ele já era o último colocado. Ele estava atrás da dupla da LCR,
que em nenhum momento conseguiu se juntar ao pelotão da frente. Ele tava atrás do café com leite do grid, que é o Chantra. Não, aquilo ontem não é... Cara, não tem uma palavra pra definir, porque não é humilhação aquilo. Aquilo é espancar cachorro morto. Espancar mesmo. Porque eu não lembro se foi o Dalinha ou o Tardozzi falou, né? Cara, não me impressionaria se eu entrasse agora no motorhome e visse o Peco chorando. Porque é isso. É um fim de semana que não tem explicação, ainda mais depois do que aconteceu em Motegi. Talvez, e aí eu quero ouvir o Fausto, o erro foi pensar muito que o que aconteceu em Motegi se repetiria em Mandalika. Ele mesmo veio com a história. Não mexi na moto para este fim de semana. Só que são pistas completamente diferentes, em condições completamente diferentes. A gente tinha uma prova extremamente quente nesse fim de semana. Um fim de semana todo, na verdade, muito quente. Então talvez o ponto de partida da cagada tenha sido já isso. Pois é, ele foi, sim, 0 em Misano, casa dele, 0. Né? 37 no Japão, e 0 de novo. Porra, 0, 37, 0. E no meio disso, teve o Misano Gate. Né? Então, e o Bagnaia tem se queixado que o cinegrafista bota a câmera na cara dele e não sei o quê. Pô, mas isso é porque ele tá numa fase péssima. Se ele estivesse numa fase boa, ele não ia reclamar. Ontem ele levantou e saiu. Quando ele viu a câmera entrando, ele levantou e saiu. Né? E ele falou uma outra coisa, que está tudo ligado ao Misano Gate, a falta de comunicação que é tradicional na Ducati, é tradicional. Né? Ele falou assim, eu só falo o que me dizem para falar. Porra, ele assim, eu sou piloto, não sou engenheiro. Aí ele joga a situação, o Merdeliel, né, no colo do Dalinha, que estava com a cara toda já amassada, achei que tinha brigado com a Madame Dalinha, mas já bateu de cara na piscina e tal, não sei o quê. Mas a situação mostra que a Ducati não vive mais em harmonia como vivia. E quem faz falta? Quem organizava essa elegância na conduta da Ducati não está mais lá, que é o Paulo Ciabatti, que foi para o Mundial de Motocross. Né? Tem uma história do Paulo Ciabatti, estava na porta da garagem da Ducati oficial, ia fazer um vivo na porta da garagem. Aí eles começaram a fechar a garagem. Porra, eu queria mostrar a moto lá dentro. E ele estava meio assim na porta. Falei, libera aí. Aí ele, em português, né? Ele entendeu e mandou levantar a garagem. Quer dizer, um cara que tem uma postura elegante, que o Tardozzi tem aquela a vibração, mas não tem essa suavidade, né? Essa maciez no trato. O Alberto Pucci também. Então, faz falta o Ciabatti, que foi ajudar a Ducati no Mundial de Motocross. Então, estão batendo cabeça. Eu, se fosse eles, não perderia todas as etapas, mas eu perderia a Austrália para arrumar a casa, Malásia, não sei, e voltaria com tudo na reta final, nas 2 etapas na Europa. Boa. A gente olha para o resultado e vê outros destaques aqui também deste GP da Indonésia. Pedro Acosta, por exemplo, segundo colocado com a KTM. Aliás, tivemos 2 pilotos da KTM no top 5. Brad Binder também tendo uma boa prova. E tem notícia importante com relação à marca austríaca, inclusive, né? Na última sexta-feira, a KTM publicou um vídeo nas redes sociais ligando pela primeira vez o motor de 2027, o motor de 850 cilindradas, no teste no dinamômetro, com a presença de toda a cúpula da marca, inclusive a imprensa presente. E a gente tem o vídeo aí para vocês dar uma olhada. Pois é, assim, acho essa apresentação um blefe. Acho essa apresentação que é para rebater o que a Bajaj disse, que vai fechar a fábrica da Áustria e vai levar tudo para a Índia. Então, eles fizeram essa apresentação para motivar os austríacos, a imprensa local, que eles são a maior empresa no segmento, na Áustria, né? No segmento, tem outras muito maiores, mas acho que foi uma apresentação portas para fora, portas para dentro, está o caos, e o Pedro Acosta, imagina o Pedro Acosta vendo o Fermin Aldeguer ganhar como novato, com moto velha, e ele lá há 2 anos, e ele repetiu o melhor resultado dele, que foi lá também, no segundo lugar.
E ele lutou, né? Não se pode dizer que o Acosta não arrisque tudo. Ele arrisca tudo e mais um pouco, né? Ou ele ganha ou ele cai. Em geral, ele cai. Dessa vez ele não caiu. Chegou em segundo, mas não teve chance de buscar hora nenhuma. Então ele deve olhar e falar, porra, o cara chegou agora, o bicho já ganhou. Então, a situação da KTM, mesmo com esse alento, com essa notícia que vai acontecer em 2027, a gente não sabe o que vai ser da KTM em 2027, muito menos se esse motor foi só apresentado e vai para o museu também. Porém, foi uma jogada boa, foi uma oportunidade interessante. Eles aproveitaram muito bem a possibilidade de obter mais visibilidade num momento que ainda está bastante desfavorável. Boa. Agora vamos falar daquilo que prometemos na abertura do programa, porque Diogo Moreira simplesmente venceu e está muito próximo da liderança da Moto2. Roda a vinheta. Hora de falar um pouco dessa confusão que foi também a Moto2. Afinal, na pista, o que tivemos? Uma vitória importantíssima do Diogo Moreira, mantendo um ritmo bem constante. Depois, no final, conseguiu abrir. Quem havia terminado em segundo lugar na pista era o Manu Gonçalves, líder do campeonato. E nisso, o Diogo tinha reduzido um pouco a diferença, de 34 para 29 pontos. Mas aí, umas 3 horas depois da bandeirada, veio a grande notícia que muda todo o cenário do campeonato. Manu Gonçalves desclassificado pelo uso de software não homologado pela FIM. Com isso, é um golpe enorme nas expectativas do espanhol na briga pelo título. Ele perde o segundo lugar e nisso perde 20 pontos. A diferença para o Diogo começou domingo em 34 pontos, termina com apenas 9 pontos, sendo que há 100 em jogo nas 4 etapas restantes. Ou seja, é uma diferença mínima com muito jogo pela frente. Olha, Felipe, você estava no plantão esportivo internacional aí, mandou a notícia para o Manu Gonçalves, mas a corrida do Diogo Moreira foi também daquelas. Não, foi um corridaço, né? E é o que eu falei na abertura, né? Cheguei, aí enquanto eu jantei com meus filhos, a gente assistiu Moto2 juntos, né? Eu fui lá e coloquei a Moto2, aí eu botei pra dormir e vi MotoGP sozinho. Cara, muito legal ver a construção aí de um talento brasileiro. Então, no pré-corrida da ESPN entrou a declaração dele do sábado, sabe? Aquele pré-corrida que ele entrou todo suado em Indonésia, conheço bem Malásia. Indonésia eu nunca fui, mas Tailândia, Singapura, Malásia, Jesus, cara. Você sua tomando sorvete, sabe? Você na sombra, pinga. Eu, o Diogo dando entrevista, eu até falei pros moleques, olha lá, olha como o cara tá pingando, assim, o esforço que eles fazem. E é uma corrida, assim, foi uma ótima corrida, mas se a gente não considera o padrão da Moto2, foi, assim, óbvio que a vitória dele não tem a diferença do Aldegger. Mas é uma diferença expressiva para uma Moto2, como tá esse ano. Ele controlou bem. Ele, comparando ao futebol, ele meteu um 5-1, entendeu? Foi ali na boa. Só que o Gonçalves, pro campeonato, tava fazendo um resultado ótimo. O Gonçalves está naquele momento de marcar o Diogo e acabar. Estava. Exatamente. Esteve. Então, assim, temos um campeonato aberto. E, de novo, eu boto na tecla. Por mais que seja aberto, eu ainda acho que apareceu muito mal no Gonçalves. Claro, quando ela passa a ficar em igual, assim, já, uma próxima corrida, já é aquele quebrar o saque do adversário. Então, o Diogo estava naquela situação, perdendo de 2-0. Eu já citei uns 12 esportes no programa de hoje, né? Eu fico feliz, eu gosto de fazer isso. Tava perdendo 2-0 com 3-5. Não, agora tá 2-1 e ele com 4-3 no segundo set para tentar ir pro quinto. Isso também aumenta um pouco a pressão para ele, né? No entendimento de... Sim. Mas eu ainda acho que a pressão é muito boa pro Gonçalves e a gente nota há várias etapas que parece que ele sente. Assim, ele tá carregando esse peso. Momento negativo, né? Totalmente. De tempos já. Totalmente. Eu brincaria, assim, usando adjetivos para as conquistas, se acabasse na próxima corrida. Gonçalves fosse campeão, ele ia dar entrevista falando, que alívio. E o Diogo ia falar, que alegria. Um tá desfrutando o campeonato com pressão, não tô falando que ele não tem pressão. Mas o outro não. O outro parece que só carrega a cruz mesmo. E agora mais ainda. Agora, a gente teve uma mensagem na edição anterior do podcast que foi ali uma clarividência do Getúlio. Porra, mãe de Ná, passa os números aí da Mega Sena pra gente, por favor. Ele mandou boa tarde, boa noite. Diogo Moreira vai vencer a próxima corrida na Indonésia e encosta no Manu Gonçalves. Dito e feito, eu acho que nem ele contava com a desclassificação do Manu Gonçalves. O Jader William Oliveira
também mandou o seguinte: salve rapaziada, o DM10 tem a seu favor a regularidade, ele praticamente não caiu na temporada. Nesse final de semana no Japão, né, uma mensagem da edição anterior, se o MG18, Manu Gonçalves, não tivesse posição de volta longa, teria tirado nosso DM10 do pódio. Estamos só pelo anúncio no Diário Oficial, na MotoGP, pra cima o Macacão 10. Ô, Fausto, galera... Só antes do Fausto comentar, só trazer uns números, porque ele fala, né, sobre a regularidade do Diogo. Eu comparei aqui as temporadas dos dois. Tanto o Diogo quanto o Manu Gonçalves têm 4 corridas zeradas no campeonato, incluindo a desclassificação do Manu. Como eu falei no começo do programa, nas últimas 6 corridas, o Diogo tem 4 pódios, 2 vitórias, um P2 e um P3, contra um pódio só do Manu Gonçalves. E a única corrida que o Manu terminou na frente do Diogo nesse período foi a Catalunha, que foi um fim de semana que se mostra atípico pro Diogo. E aí você vê, né, o Manu foi quarto, então 13 pontos, o Diogo foi 14º, 2. Se o Diogo tivesse tido uma prova normal naquele fim de semana, a diferença é que hoje é de 9, talvez seria de 2 pontos. É interessante esse panorama que você traz dos números aí. Agora, o Manu Gonçalves também, em algumas etapas, conseguiu o top 10 ali, que salvou um pouco. Se ele tivesse tido um rendimento lá Aron Canet, a vaca já teria ido pro brejo mais cedo. Fausto, Diogo muito bem na fita e tem muito chão ainda no campeonato. Pois é, esse no Si, né? E se ele não tivesse trombado lá na Alemanha? Ele ia ganhar estilo Mark Marques, né? Trombou no Dixon, e senão ia ganhar, tava na cara que ia ganhar. Agora, o que eu achei interessante, que foi um jogo de xadrez, né? Foi uma corrida de estratégia. O Gonçalves tentando buscar, ele baixava, mais perto que ele chegou foi 7 décimos. E o Diogo mantinha em 1, e ele fazia uma segunda parcial estupenda, mas o Diogo fazia a primeira, a terceira e quarta melhor que ele. Então, a parcial vermelha que ele fazia no segundo setor, ele perdia no setor anterior e nos 2 posteriores. Então, o Diogo compensava aquele trecho muito favorável ao Gonçalves. E essa pista, a pista tem 3 pontos cruciais, né? A curva 1, como sempre, para a direita, especialmente com a largada para o lado esquerdo. A curva 10, que é aquela que vai quase na praia. E a curva 16, que é uma curva de 60 por hora, que é a penúltima curva que é também para a direita. Curva para a direita é sempre ruim. Todo mundo está acostumado a fazer melhor curva para a esquerda. Então, o Gonçalves tentou e cansou, desistiu, gastou pneu e entregou, né? Chegou a ficar ali 7 décimos, 1, 2, 3, pum, aí desistiu. E no parque fechado, ele falou assim, ele meio que desdenhou, né? Ele desdenhou do Diogo, né? Ele falou assim, a vantagem que eu tenho no campeonato, 5 pontos, né? Achei que não valia a pena arriscar e tal. Aí o bambu da sorte funcionou a favor do Diogo, porque o Diogo tinha tirado 5 pontos e tirou 25, né? Tirou 25, é como se ele não tivesse terminado o largado, né? Então, a diferença caiu substancialmente, porque era uma parada difícil, porque você com 29 em 100, os 100 serão 75 no final da corrida da Austrália, serão 50 no final da corrida da Malásia. Então, o funil vai ficando mais estreito e ele não bastava só vencer. Ele ainda que o Gonçalves terminasse fora do pódio, não seria um ponto suficiente. Ele teria que fazer uma equação muito agressiva, né, para ir contar com o infortúnio do adversário. Aí veio o sobrenatural de Almeida, lá do nosso Nelson Rodrigues, que funcionou a favor do Diogo, né? Que, assim, e também é incompreensível que alguém tenha feito uma alteração na programação, um gato, uma ligação direta, a gambiarra na programação, que é toda hora verificada, porque tem patrocinadores para isso, tudo é verificado. A gente lembra quando o Fábio Quartararo foi desclassificado da primeira vitória dele no Japão por calibragem. Teve um outro piloto, cara, que eu acho que foi o Marcel Schroeter, que ficou lá mais de 100 corridas. A única que ele ganhou, ele foi desclassificado porque usou um óleo não homologado. Óleo. Porra, o que tem a ver com óleo? Né? Nada. Assim como a calibragem foge ao controle dos pilotos, especialmente na Moto 2, né? Porque na Moto 3, na MotoGP, você tem esse controle e eles sabem se a calibragem está acima ou abaixo e controlam, é mais um controle que eles fazem. Porém, a situação virou, não é um problema atribuível ao Manu Gonçalves, ao Mané Gonçalves, mas foi uma situação fortuita que acabou dando 20 pontos na mão do Diogo, né? E a equipe agora animou, ele agora vai para cima, são 9% dos pontos que estão na pista nas 4 últimas etapas. Essa desvantagem é de 9% dos 100
que estão na pista nas últimas etapas. Então, o momento é totalmente para o Diogo. Foi a terceira vitória dele, foi a terceira vitória dele, 8º pódio, 4ª pole com recorde da pista. Cara, e a corrida estava tão doida que 15 pilotos no treino giraram abaixo do recorde anterior, que de quem era? Do Manu. Aí o Manu foi lá, e o Manu estava forte no fim de semana, estava fortíssimo, né? O Manu foi lá e quebrou o recorde do Canet. Aí o Diogo foi lá e quebrou o recorde dele, ainda ganhou, ainda tomou essa quantidade grande de pontos de graça, por um erro. Eu gostaria de saber o quê? Depois que fecharam a garagem, quem foi que fez a programação? Ah, foi você? Então, beleza. Então, vai ficar aí. Vamos botar na... Quer fazer uma sauna? Vamos botar na sauna aqui na Indonésia. Porque tem que dar uma punição no cara. Não pode deixar uma coisa dessa acontecer. Mas, para nós brasileiros, foi ótimo, foi excelente. E no sábado, eu sempre faço esse Papo Mundo Moto e faço uma cartela que é feita no sábado, que é uma projeção do que vai acontecer. E a cartela também tinha uma premonição, e tem muitas delas que era assim, a magia de Moreira. A magia de Moreira fez, né, a bruxa soltar lá na garagem da Intact, que é uma equipe excelente, né, mas que fez uma besteira, uma bobagem desnecessária, que prejudicou demais o seu piloto, que se já estava abalado, agora ainda está mais, porque você olha ele aparece na garagem assim, vou ganhar. Ele parece o Arbolino. Arbolino parece que é pentacampeão mundial, né? Na garagem. Pô, e o Diogo não. O Diogo ele faz um paz e amor, mas o Diogo é calmo, é sereno, é humilde, não tem essa espanhola marra, né, que a gente está vendo. E os espanhóis ganharam um título ontem, ganharam um título na semana passada. Então, mas esse terceiro, pela primeira vez desde 1949, ou seja, há 77 temporadas, a gente tem uma chance real de ter um campeão mundial em qualquer modalidade, um campeão mundial em qualquer modalidade do esporte a motor, do motociclismo, sendo feito, nascido no Brasil. Demais. Com 4 etapas por vir, muito factível. Mas... Com sorte, a gente pode ter até 2 esse ano, né? O Eric Granado. E aqui o GP de Portugal ainda tá meio distante, mas é uma situação mais complicada do Eric, mas ainda é factível porque a Moto E é meio doida. Mas o 100 pontos também, 100 pontos também. Bem lembrado. O Fausto citou o outro espanhol campeão, tivemos na Moto 3 definição do campeonato aqui. De todos os títulos do Mundial de Moto Velocidade esse ano, né, basicamente faltam 2 serem distribuídos, né, o que o Diogo está disputando e o que o Eric está disputando. A Moto 3, a gente já falava, né, das chances do José Antônio Rueda conquistar o título esse fim de semana, veio esse fim de semana, mas de forma dramática. Uma prova que foi encerrada mais cedo sob bandeira vermelha e numa situação em que ele não era o primeiro colocado no momento que a prova foi encerrada. Por quê? Vamos explicar pra galera. Antes do fim da prova, rolou um acidente entre o Adrian Fernandes e o Davi Munhoz, e nisso, no momento que a bandeira vermelha é dada, que a prova é encerrada, o Adrian Fernandes estava à frente do José Antônio Rueda, mas o Adrian tomou uma punição de dupla volta longa por causa do acidente, não teve tempo de pagar a punição em pista, por isso ela foi convertida em tempo, e o Rueda, que estava em segundo, foi promovido a vencedor, e com o Ángel Piqueras lá atrás, foi o suficiente para o Rueda levantar o título este fim de semana. E uma questão sobre o Davi Munhoz, que foi o piloto envolvido no acidente, precisou ser levado ao hospital e infelizmente foi detectada uma fratura no fêmur do piloto espanhol. Vamos ficar de olho aí, torcendo pela pronta recuperação dele, mas o Fausto bem lembrou, o Gui Idem, possibilidade de 2 títulos brasileiros aí nas classes do Mundial, Felipe. É algo que nos deixa muito empolgados para essa reta final de temporada. Sem dúvida. O Fausto citou há pouco o Alex Barros no Jornal Nacional. Acho difícil entrar no Jornal Nacional, mas é uma coisa que a gente tem que saber dar o peso. Não o Motorsport, que já faz com o podcast. Entra no Sport Center. No Sport Center, Felipe Mota anuncia. Não, mas o legal é que no Sport Center entra, inclusive, quando não tem brasileiro, porque a gente ama 2 rodas lá, mas aí o que eu tô falando é a gente furar essa bolha, porque, pelo amor de Deus, assim, o feito já é um feito, tá? Porque eu não quero condicionar o resultado, mas, óbvio, o resultado é uma consolidação, é um degrau a mais. Se o Diogo é campeão, Eric também, mundial, campeões mundiais, cara,
É um negócio grande, cara. A gente tem que saber dar o valor a todos os esportes. Quando eu cito outros esportes, em vez do público ficar incomodado, a gente tinha que tentar ser poliesportivo. Isso não significa gostar de todos. Vou dar um exemplo. Eu não manjo e não sou fã de Caio de marcha atlética. Mas um brasileiro ser campeão mundial de marcha atlética como o Caio, é um negócio que a gente tem que levantar, aplaudir, se emocionar, tentar ver o que eu consigo fazer que esse cara fez na minha vida. Porque é sacrifício, é esforço, é às vezes humilhação. Sim. Então, no caso do Diogo Moreira, quando eu citei essa entrevista que eu tava com meus filhos, um deles ressaltou o fato dele falar com sotaque. Mas ele não soube falar, ele fala diferente. Sabe por quê, filho? Porque esse cara com 9 anos tá vindo pra Europa. Entre outras coisas, se ferrar. Sim. É disso que a gente tá falando. Sim. O cara foi pra lá pra tomar na cabeça. Então, é muito bonito. Mas é muito bonito. Então, esse combo Diogo Moreira tem que ser muito, muito ressaltado e aplaudido por todo mundo. Sem dúvida. E claro, aqui no podcast a gente destaca vamos torcer da maneira devida, mas o seu ponto sobre furar a bolha ele é muito pertinente e o peso que deve ser dado ao que tem feito tanto o Diogo quanto o Eric Granado é muito importante mesmo. Você que está com a gente está mais que convidado a comentar aqui na área do podcast. Não esqueça de já dar curtida, se inscrever, ativar a notificação. Se você estiver ouvindo através do áudio, também ativa lá o sininho e manda pra galera. Posso só fazer essa coisa de furar bolha? E não é só furar bolha, em programas jornalísticos gerais. No esporte, por exemplo. No caso, o MotoGP é da ESPN, o evento da ESPN. Cara, eu espero que todos os canais esportivos citem esse tipo de coisa. Sim. Por que eu tô falando isso? Porque o Sport Center citado pelo Fausto que eu apresento, quando tem Mundial de Vôlei, a gente fala, o evento não é nosso. Entendeu? A cobertura... Atenção, nessa madrugada o Brasil venceu. Nessa madrugada, não sei, surf não é nosso. Olha, fulano de tal foi campeão mundial. Fulano de tal machucou, Medina, que passou por cirurgia. Medina passou por cirurgia. Isso é noticiar, cara. Isso é cobrir. Não interessa. Óbvio que quando o evento é teu, você fala 30 minutos. Quando o evento não é teu, você fala 2. Mas até porque você não tem o mesmo volume de imagem, você não tem o mesmo volume de acesso. Um repórter que tá em loco cobrindo. Exatamente. Eu não tô falando que o pessoal tem que botar um drone no céu, entendeu? Alugar satélite. Mas dar uma nota no jornal. Atenção, já a gente vai falar do Flamengo, do Vasco. Mas a gente tem que falar Espero que todo mundo faça isso, cara. Porque é disso que a gente tá falando. É isso. É isso que fortalece o esporte em geral. O esporte é uma forma de ascensão social, é uma forma de cultivar uma vida saudável. Então, quando você vê grandes exemplos, você vê a marcha atlética, o nego deve falar, que esse esporte é esse? Luta greco-romana, essas coisas. Sabe? É difícil você praticar e se sobressair em nível internacional. Então, isso tem que ser ressaltado, qualquer que seja o esporte. Especialmente o a motor, que é um esporte muito caro de se praticar. E aqui no podcast... Manda, Falso, diga. Só fechando sobre a Moto 3, né, pra gente não deixar passar, achei excessiva a punição ao Adrian Fernandes. Acho que nessa o Raul tem razão. Porque se o Bezek não foi punido, ele tomou uma dupla volta longa, ele fez como... Ele deu no Munhoz, né? Deu. Mas o Munhoz já deu, todo mundo... O Munhoz jogou o Kelso fora da pista na penúltima curva que o Kelso ia ganhar, né? Então, o Munhoz levou uma munhozada, que os espanhóis falam assim, o Munhoz levou uma munhozada, levou mesmo, mas, assim, dupla volta longa, achei demais, achei que uma volta longa, como foi a situação do Marques, achava que estava de razoável tamanho, mas, e foi uma final doida, né, porque foi sob bandeira vermelha, o Rueda não sabia que tinha vencido, parou na placa de segundo, ficou esperando e tal. Ele ia vencer também, porque o Piqueiras foi mal, mas aí pegaram a moto, botaram para primeiro, e quer dizer, ele tinha programado toda uma celebração de capacete dourado e tudo mais, que acabou não acontecendo. Mas ainda assim, um título, que ele ganhou 9 corridas, né? Então, um título merecidíssimo, ele foi muito superior aos outros e vai subir para a Moto 2 com o título no bolso. É isso aí, ó. Eu ia destacar aqui o fato que o podcast passa por diversos terrenos, destacando os méritos do esporte brasileiro, que falaremos de motocross das nações, mas antes de tratarmos desse assunto, me despeço aqui de Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN. Sei que você está chegando de viagem, está na correria aí, Felipe. Valeu. Fez um esforço para estar aqui conosco hoje. Prazer. Sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Carlos, Gui, Fausto, um abraço aos três, ao Chuin que está aqui no estúdio, a galera que está acompanhando. Vamos lá, reta final do... Primeiro, MotoGP já tem campeão, mas a gente viu que as coisas continuam, tem muito assunto. E Moto 2, Moto E, vamos torcer para Diogo Moreira e Eric Granado. Tchau, pessoal.
Vamos rodar a vinheta porque tem assunto quente na sequência aqui do podcast. É hora da gente falar de um dos eventos mais importantes do mundo das duas rodas, como o Fausto gosta de chamar, né? A Copa do Mundo do Motocross. Nesse último fim de semana a gente teve o Motocross das Nações, um dos grandes eventos aí do esporte a motor mundial, dessa vez no Ironman Raceway, lá em Crawfordsville, nos Estados Unidos. Você já ouviu falar muito desse circuito aqui, quando a gente fala de ama motocross, ama super motocross. E olha, tivemos um resultado histórico para o Brasil pela primeira vez na história, 12º lugar para o Brasil na classificação final, e a gente tem que parabenizar muito o nosso trio que representou muito bem o Brasil. A gente teve o Enzo Lopes correndo na classe MXGP, o Bet Búrcio na MX2 e também o Fabinho Santos na Open. Então, um esforço conjunto de Yamaha e Honda para montar o time Brasil e trazer esse resultado histórico. E olha, é engraçado, você vê os pilotos falando, né, depois das corridas, e eles falam assim, olha, 12º, resultado histórico, mas ficou aquele gostinho que dava para ter chegado no top 10. Então, vamos explicar como é que funciona e trazer os resultados. Foram 3 corridas, cada classe corria 2 vezes. Então, na primeira corrida a gente teve MXGP e MX2, na segunda MX2 e Open, e na terceira MXGP e Open. Na primeira corrida, Enzo Lopes, P14, Bet Búrcio, 26. Na segunda corrida, o Bet Búrcio repetiu o P26 e o Fabinho Santos, 28º. E na terceira, Enzo Lopes, P19 e o Fabinho, P26. O Enzo Lopes tendo os 2 melhores resultados para o Brasil, 9º lugar na classe nas 2 participações dele. E aí, como resultado final, para surpresa de ninguém, a Austrália foi a grande vencedora, com os Estados Unidos em segundo e a França em terceiro. Mas, Fausto, o que importa é 12º lugar para o Brasil, um resultado histórico com um trio muito forte que representa realmente o melhor que a gente tem do motocross brasileiro, né? Eu concordo, a seleção brasileira de motocross é muito boa, né? Mas eu também concordo com eles, quando dizem que ficamos abaixo do potencial. Nosso potencial era top 10, estivemos em top 7. Porque esse campeonato é assim, é por pontos perdidos, né? Então, são 6 resultados, 2 pilotos participando em categoria. Esse campeonato, quando era 2 tempos, era demais, era mais maneiro ainda, porque era a primeira corrida 125 contra 500, segunda 125 contra 250 e a terceira e a grande final 250 contra 500. Sempre por pontos perdidos, primeiro perde 1 ponto, segundo perde 2 pontos, terceiro perde 3 e por aí vai, e com um descarte mutante. O descarte é mutante, é dinâmico. O pior resultado é descartado. Então, você está sempre na possibilidade de trocar um descarte até a última corrida, a terceira corrida. Você está sempre tendo essa chance. Eu propus uma coisa parecida aqui no Brasil, que eu acho que ia dar muito certo. Eu vou propor de novo, o que eu propus para o presidente da CBM, que já não está mais entre nós, que era para fazer uma Copa das Federações. Federação Carioca, Seleção Carioca, Federação Paulista, Seleção Paulista, Gaúcha, Pernambucana, do Tocantins, de todo, e fazer num formato igual ao do Nações, mesma classificação, um torneio, num fim de semana só, reunindo os melhores pilotos de todos os estados do Brasil, que é um continente. Então, daria oportunidade para que tivesse, para dar visibilidade para pilotos do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, não só o eixo Rio, São Paulo, Minas e Sul, que é o que domina. Então, seria um campeonato muito bom. E ainda vou propor de novo para o Gustavo Jacó, novo presidente da CBM. Mas voltando ao Nações, a gente, se tivesse o Fábio Santos largar muito bem. Na final, bicho, ele bateu o guidão com o Hunter Lawrence. Ele largou em quarto. Ele andou um tempo, cansou, estava lesionado, cansou e recuou bastante. Porém, larga muito bem. No ano passado, ele largou na ponta. Ele larga muito bem. O Enzo tem a experiência internacional e a corrida era nos Estados Unidos. Então, o Enzo está bem ambientado, com o clima, com o convívio entre os pilotos e tudo mais. Então, acho que nós tivemos entre os top 7, depois recuamos para o top 9 e depois, contingencialmente, recuamos para 12º, que de toda forma é o nosso melhor resultado de todos os tempos, mas temos potencial para estar no top 10 entre todas as nações. São 38, são 40 países. Então, assim, não é pouca coisa. E se você que gosta de motocross e só tem grana para assistir uma corrida no Mundial de Motocross, vá ao Motocross das Nações, que você vê
3 corridas, pilotos com cilindradas diferentes, a 250 contra 450, agora não tem mais a 125, mas é sempre sensacional. E, claro, os Lawrence dominaram, moram nos Estados Unidos, a corrida era onde? Nos Estados Unidos, onde eles já ganharam 300 vezes, né? Ganharam Super Motocross, ganharam Motocross, ganharam Supercross, então eles estavam em casa. O que eu achei que ia ser o descarte, e foi, né? Era o Kyle Webster, que não corre nos Estados Unidos ainda, mas é um piloto muito rápido e estava andando muito bem. A Bélgica também estava andando muito bem, são os irmãos gêmeos, né? Você vê como é que tem irmão, né? Como é que tem irmão? Raul Fernandes e Adrian Fernandes, e tem esses que são gêmeos de 18 anos, né? Que é o Sasha e o Lucas Koenig. O Lucas Koenig estreou na 450 esse ano e foi vice-campeão mundial, quase venceu o Roman Febre, que também estava lá. Roman Febre, 33 anos, 34, muito mais experiente. O Cairoli estava lá. E quem estava na equipe do Cairoli? Quem estava? Paolo Ciabatti, que está fazendo falta no asfalto. Está fazendo falta no MotoGP. Então, foram corridas sensacionais. E o Cairoli andou bem. 40 anos o Cairoli. Andou bem também. Não chegou nos top 10, mas andou bem. E tivemos aí o favoritismo confirmado. Eles já eram os campeões, né? Foram campeões no ano passado, né? Na Inglaterra, né? Os australianos. Ainda mais correndo em casa. Eles moram lá, então ganharam. Mas os americanos tiveram uma troca na equipe, né? Porque o Hayden Digan se machucou, o Chase Sexton machucou, eles foram com uma equipe remendada, da qual o único titular que permaneceu foi o Sexton, né? Entrou o Justin Cooper na vaga do Digan e entrou o R.J. Hampshire na vaga do Sexton. O R.J. Hampshire e Sexton é a mesma coisa, é capote o tempo todo. O R.J. acho que caiu 7 vezes. Caiu 7 vezes. Então, e aí os Estados Unidos estavam em terceiro. Eu estava torcendo para a França, porque a França foi segunda no ano passado, e a França tem o Febre, né? Tem o Renault, tem uns caras do motocross europeu. Eu estava torcendo para a França, e a França chegou na final. Cara, a França não. Os Estados Unidos chegou na final 1 ponto, ou a França chegou na final 1 ponto atrás dos australianos. Acho que era a França, não, acho que não era os Estados Unidos. Mas aí a França se enrolou, Estados Unidos segundo, França fechando o pódio, e a Bélgica ficou em quarto, mas andou muito bem. Os 2 gêmeos, eram os 2 gêmeos e o Liam Everts, filho do Stefan Everts, campeão mundial, o maior piloto de todos os tempos, neto do Harry Everts, tetracampeão mundial, 3ª geração, competindo no Motocross das Nações. Foi muito bem. E a Holanda também foi muito bem, ainda que o Gen Koldenhoff não tenha podido participar. Aí o Kay De Wolf, que foi o campeão do ano passado, perdeu o título para o piloto da KTM na última corrida, né? Guadagnini, acho que foi Guadagnini, perdeu o título, mas aí ele correu sozinho e andou uma barbaridade. E a pista, meu amigo, a pista é o cão. Se vocês puderem, assistam nas plataformas sociais, tem os melhores momentos das 3 corridas sensacionais, capote, tombo, o nego emendando, triplo caindo na cabeça do outro, e o Fábio Santos andando uma barbaridade até cansar e recuar. Então, nossa seleção, estou até sem voz, porque eu fiquei a noite inteira, teve esse rolo, teve o gato do Mané Gonzalez, aí eu fiquei até 8 horas da manhã, fui dormir, acordei 10 para as 2, 2 horas largou a primeira corrida, acabou às 6 da tarde, eu fiquei sem voz, conversando, comentando. Então, foram corridas sensacionais, o Brasil teve mais uma vez uma participação brilhante, mas temos chance de chegar no top 10. Temos chance de chegar no top 10. Chegaremos. Nós estamos no caminho certo e chegaremos. Estamos muito bem representados. Por quê? Porque os gringos estão vindo correr aqui, né? Então, os estrangeiros correndo no Brasil nos servem de estímulo, nos servem de aprendizado. Desde a época que eu corria, o que esses caras vêm aí tomar o dinheiro da gente, tomar o troféu? Mas aprender a fazer pista, a competir, a se preparar fisicamente. Estamos aprendendo com esse convívio, com esse intercâmbio, que é de todo saudável, na minha opinião. O Fausto falou sobre o nosso potencial de melhora. Já sabemos aonde que o time Brasil pode evoluir para o ano que vem, né? A Motocross das Nações anunciou nesse fim de semana que o palco de 2026 será Ernée, na França, um circuito também muito tradicional. E lembrando que o ano do off-road ainda não acabou. Nessa semana que está começando agora, a gente tem o W2RC, o Mundial de Rally Raid, encerrando a temporada com o Rally de Marrocos. Daniel Sanders já é o campeão, mas vamos ficar de olho. E também, a partir de novembro, temos o Mundial de Supercross da FIM, com a presença do brasileiro Enzo Lopes, correndo pela Rickware Racing. Quem acompanha aí
O mundo das 4 rodas também sabe que é uma equipe tradicionalíssima, não só das 2 rodas, mas das 4 rodas também, com presença na NASCAR. O Mundial de Supercross que mudou um pouquinho o calendário, era para começar na semana que vem na Malásia, mas agora trocou para novembro na Argentina. E antes da gente fechar o nosso blocão aí de Mundial de Motocross das Nações, vamos ouvir os nossos 3 brasileiros. Vamos ouvir então Enzo Lopes, Fabinho Santos e Beti Búrcio. Roda aí. P12, melhor resultado da história do Brasil no Motocross das Nações. Estamos bastante contentes, mesmo com toda a dificuldade que eu, o Enzo e o B tivemos durante todo o final de semana, conseguimos melhorar o resultado do time. Só temos a agradecer a todos pela torcida, pelo apoio, em especial a Yamaha Brasil por todo o suporte. Melhor resultado do Brasil, fomos super bem. Já olhando para o futuro, né, para a França no que vem, para a gente chegar nesse top 10 tão sonhado, que já é uma realidade. Agradeço a todo mundo, os fãs que estavam aqui, olhando de casa e torcendo por nós. Valeu! Muito doído, foi muito difícil, mas estou feliz que consegui deixar tudo dentro da pista. Câimbra o tempo inteiro e querendo, conseguimos aí. Objetivo cumprido. Muito obrigado a todos que torceram. Vamos que ainda falta mais uma. Bora, Brasil! E continuando lá em Crawfordsville, nos Estados Unidos, Motocross das Nações não foi o único grande evento do fim de semana. Tivemos também a YZ Blue Crew World Super Finale, que é o grande final da temporada internacional das categorias YZ. Aqui no Brasil a gente tem uma, né, a YZ, que compete dentro do Brasileiro de Motocross, e tivemos 3 representantes latino-americanos na prova desse fim de semana. A vitória ficou com o Cooper Johnson dos Estados Unidos, Jonathan Burgeon do Canadá e o Drew Stock da Grã-Bretanha fecharam o top 3, mas falando dos nossos representantes vindos aqui da América do Sul, o Jacobo Roman da Colômbia foi o melhor colocado em 6º, o Rodrigo Stuardo do Chile ficou em 10º e o Cauã Vieira, que foi o campeão brasileiro de YZ, ficou na 13ª posição. Fausto, a América do Sul, representando bem também na Superfinal YZ. Pois é, muito bem. Cara, o som das 125 é lindo. E a gente não teve só 125, teve 65, 85 e 125. Então, tivemos 6 corridas. E essas monomarcas da Yamaha são muito boas, porque preparam os garotos. Porque imagina você alinhar no Motocross das Nações com uma 65, né? Porra. O garoto de 1 dígito de idade, né? Então, é uma experiência, é um aprendizado que você leva para o resto da vida, né? É histórico. E parabéns ao Cauã, parabéns aos brasileiros, ao brasileiro Cauã, ao sul-americano, ao colombiano, que também andou muito bem. E, cara, a pista é o cão. Então, a turma emendava uns obstáculos. Tem uns obstáculos, tem um triplo, tem uma sequência de costela, a pista... Tem um trecho que é todo em sombras, que eles chamam de GNCC, que é um trecho meio de cross-country. Então, e tava um calor daquele... Então você entrava num trecho que era meio floresta, cheio de árvore. Pô, bicho, você vem e entra na sombra. E cheio de valeta. Pô, assim, um molequinho de 65 andar daquele jeito, de 85, de 125, só merecem admiração, parabéns e estímulo para chegar nas classes adultas e se sobressair da mesma maneira. Parabéns à Yamaha Brasil, que participa desse campeonato na classe 125. Tomara que a gente tenha também participações brasileiras na 85 e na 65 no futuro próximo. Vamos ficar de olho, sempre acompanhando essa formação da base. E a gente tem aí algumas imagens também que vieram lá da Superfinal da YZ. Confere aí. Você viu isso? 3 pilotos formados no Brasil, na IMS YZ 125 Blue Crew Cup e no M78 YZ latino-americano, conquistaram resultados expressivos na Superfinale lá nos Estados Unidos, em meio a pilotos do mundo inteiro. A prova aconteceu junto do Motocross das Nações e marcou o encerramento da temporada internacional da categoria YZ 125. Na corrida, o colombiano Jacobo Roman se destacou com a 6ª colocação, seguido pelo chileno Rodrigo Stuardo, que finalizou em 10º, e o brasileiro Cauã Vieira, que conquistou a 13ª posição. Parabéns aos pilotos pelo desempenho e por representarem com garra e orgulho o motocross latino-americano. Boa, aí ó, o mundo do off-road devidamente abordado, não poderíamos deixar de destacar, afinal foi um fim de semana importante. Fim de semana este que também teve Moto 1000 GP, inclusive aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube, transmissão da etapa de Santa Cruz do Sul. O que rolou por lá, Gui? Moto 1000 GP chegando na reta final do campeonato, antepenúltima etapa lá em Santa Cruz do Sul. E olha,
cada classe teve uma festa, um destaque diferente. Vamos começar com a GP1000, porque show brasileiro nesse fim de semana, só deu Thelmana, fez a pole, recorde da pista, venceu a sprint do sábado, venceu a corrida principal do domingo, e a gente tem que destacar o feito do Theo, porque querendo ou não, ele é o piloto brasileiro que está batendo de frente contra os gringos da GP1000, é a classe que mais tem piloto de fora do país, e ele inclusive com isso deu uma aproximada nos líderes do campeonato, né? O Ramiro Gandola e o Mauro Passarino seguem na liderança, inclusive saem empatados depois desse fim de semana, 117 pontos para cada, e o Theo chegou ali, agora tem 87, 30 de diferença, mas dá para recuperar. Falando na GP 600, tivemos uma vitória de dois nomes que vocês estão mais... uma vitória e um segundo lugar, né, dos dois nomes que vocês estão muito acostumados a ouvir aqui. Turquinho Júnior, Humberto Maier foi o vencedor, uma disputa fantástica com o Kevin Fontainha, até o último metro, 9 milésimos de segundo separando os dois, mas quem tá na liderança da GP 600 é o Riccieri Luvisotto, 78 pontos com os dois ali na cola. O Turquinho tem 75 e o Kevin Fontainha 71. Na Daytona 660, vitória do Kaká Fumaça, também uma disputa bem apertada, 45 milésimos à frente do Cauã Rodrigues, que é o líder da classe. Tem 123 pontos para o Cauã Rodrigues. Na Motul 300 V-Cup, vitória do Gustavo Viana com o top 4, separado por menos de 2 décimos de segundo. O Cauã Rocha, que foi terceiro colocado, segue na liderança da classe. E falando das classes da Yamaha, na R3 Talent, vitórias do João Teixeira e do Leonardo Marques. Na R3 Cup, vitórias do Bruno Ribeiro e do Fabrício Zamperetti. E na R15, que só faz uma corrida no fim de semana, vitória do Pedro Ferreira, Moto 1000 GP, que agora volta no final do mês, 25 e 26 de outubro, em Curvelo, penúltima etapa da temporada. Fausto, Moto 1000 GP também entregando muito no fim de semana e se preparando para uma reta final que promete muito. Pois é, em nomes variados, né? Santa Cruz voltou a receber o campeonato depois de 10 anos, muito calor por lá. O Thelmana tá andando muito bem, né? O filho do Marcelo anda barbaridade, tá ganhando cada vez mais confiança. Deu um pau no Ramiro Gandola, que é o bicampeão. O outro estrangeiro chegou em segundo, o Sebastião Salom. Humberto Maier anda... Humberto Maier é top 7 no Campeonato Mundial, né? O Kevin Fontainha também compete no Mundial. E o veterano, experiente, Riccieri Luvisotto, pode o terceiro. E tá ali, ó. Tá ali na briga pelo título. Parabéns pro Riccieri e pro Kaká Fumaça, né? Que vem de Brasília, luta com dificuldade, fez uma grande vitória na Daytona Cup. E pro Gustavo Viana, que venceu na Motul 300. Parabéns também pro Joãozinho Teixeira, que andou muito tempo de Junior Cup, agora tá na R3, para a turma da R15. Foi, como sempre, um grande espetáculo. Que venham mais eventos de grande porte, com o apoio de grandes empresas. É isso que a gente precisa em todos os pisos, em todos os terrenos, em todas as modalidades do motociclismo esportivo brasileiro. É isso aí, ó. Em Moto 1000 GP, como o Carlos bem disse, você acompanha aqui na Motorsport TV Brasil. E agora vamos ouvir um pouquinho dos pilotos que se destacaram nas classes da Yamaha. Muito obrigada, Santa Cruz do Sul, todos os guris que nos receberam aqui nessa terra maravilhosa. Final de semana incrível com corridas de tirar o fôlego. Uma semifinal inesquecível. Imagina o que vem aí em Cascavel, a final da temporada 2026 do Yamaluba R3 Lucro América Latina. Fala galera, terminamos aqui a etapa em Santa Cruz do Sul. Hoje, segunda corrida terminada, consegui sair com a vitória, fiz uma estratégia muito boa pro final da corrida. Ainda consegui sair com a vitória e com a volta rápida, com a melhor volta da prova. E é isso aí, muito feliz. Agora vamos para Cascavel, que é a última etapa e é onde tudo vai ser definido. P1, acabou a corrida aqui, 2, domingão, fim de etapa, tô destruído, muito calor. Uma corrida disputada a detalhes. Mas deu P1, estamos vivos no campeonato. Vamos agora para Cascavel aí, tentar aí P1 de novo. Vambora!
Boa, estamos aí repercutindo o evento da Moto 1000 GP, etapa de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Próxima etapa, Curvelo, em Minas Gerais, a penúltima da temporada, conforme explicado. Fim de semana aí dos dias 25 e 26 de outubro. Para não deixarmos passar batido aqui, temos também, no próximo fim de semana, etapa mundial de Superbike, né, Fausto? É isso, penúltima etapa no Estoril, o couro vai comer, né? Toprak, Bolegar, batendo guidões lá. Acho que o Toprak leva, tá? A gente ainda vai ter uma última etapa que vai ser em Gerês, mas essa penúltima etapa, e são 62 pontos, e são 37 já é muito na MotoGP, né? Na Superbike são 62 pontos, 25, 25 e 12, então o Bolegar vai tentar buscar, mas tá difícil. O Toprak na última corrida fez chover, fez o sol nascer, arco-íris, tá andando bem demais e é capaz de chegar na equipe Yamaha, na MotoGP, na equipe Pramac, Blue Crew e Yamaha, com 3 títulos mundiais na Superbike. Grande momento. E lá na Super Sport, o Stefano Manzi está com a mão no título, tem menos pontos em jogo, né? São 100 pontos em jogo, ele tem uma vantagem de 60 para o Jan Onju, eu não sei se é isso, Guilherme, acho que é isso. 60 pontos para o Jan Onju, irmão do Denis Onju, e os dois de Yamaha estão liderando na Super Sport 300. O Turquinho, infelizmente, não tem mais chance, está na 7ª colocação. A liderança é do Bernard Fernandes com a Cover, com a moto chinesa. Capaz de a gente ter uma moto chinesa. E é a final, hein? Porque eles não vão correr em Gerês, vai ser a final do Mundial Feminino. Está fazendo também a temporada estupenda, sensacional. Mas é a final é a final mesmo, né? Porque essa classe vai acabar, né? Vai ser sucedida por uma outra classe em 2026. Então vai ser a grande final. Olha que coisa doida. Com a China podendo conquistar o título. Com um piloto espanhol, tá? Mas é a moto chinesa, que é meio um clone, é quase clone da Yamaha. E a briga é Yamaha-Kawasaki. Vamos ver o que vai dar. Sorte pro Turquinho e pro Fontainha lá nas curvas do Estoril. Lembrando que o fim de semana agora, né, do Estoril, tem também a final do Mundial de R3 da Yamaha, também com os nossos pilotos brasileiros, o Mário Salles e o Ayman Bocanegra. Eles não correm depois a última etapa do Mundial de Superbike em Jerez, então vou ficar de olho. Tem 4 brasileiros correndo esse fim de semana lá em Portimão. Todos com chances de vitória, né? Todos com chances de vitória. E claro, a gente vai repercutir tudo isso na próxima edição do Podcast, só confirmando a situação de tabela aí da Super Sport. Stefano Manzi com 380 pontos, o Canon Chu 320, era o que o Fausto tinha repercutido aqui pra galera. Pessoal, podcast hoje daqueles parrudos, pela excelente prova feita pelo Diogo Moreira, a situação dele no campeonato, MotoGP com caos, Motocross das Nações, em edição histórica para o Brasil. Vamos por mais, né? A galera falou e é real. Temos aí todas as condições de, inclusive, melhorar esses resultados, passando pela Moto 1000 GP e também pelo Mundial de Superbike. Gui, muito obrigado. O negócio hoje rendeu, hein? Hoje rendeu pra caramba e a conclusão que a gente tira desse programa é o bom momento que as duas rodas brasileiras vivem, né? A gente falou de Diogo lutando pelo título, de Eric lutando pelo título, o Moto 1000 GP que tá crescendo, o resultado histórico no Motocross das Nações, que poderia ter sido ainda melhor, mas a gente tem que olhar pelo lado positivo, e também falando, né, da prévia do próximo fim de semana, como a gente tem os brasileiros no Mundial de Superbike. Então, o momento das duas rodas brasileiro é muito bonito de acompanhar. É isso, Fausto. Ficamos aqui sempre felizes de poder abordar esses temas todos e, claro, ansiosos para a próxima edição. Obrigado, Fausto. É isso, eu que agradeço. Eu queria só dar mais uma última noticiazinha. Saiu o calendário do Mundial de Motocross 2026 com 20 etapas, sendo a segunda na Argentina em 8 de março e a terceira em 22 de fevereiro. TBA, né? To be announced, a ser anunciado. Mas se a segunda é na Argentina, a primeira, quem sabe, será em terras verde e amarelas. Eu acho que vai ser muito próximo da Argentina. Quem está próximo da Argentina? É nós. Então é isso. Então são muitas as notícias e, mais do que isso, todas as notícias são muito boas, promissoras do nosso motociclismo nas mais variadas modalidades. Então, boa semana para todos. Muito obrigado, Carlos, Guilherme, Felipe. Nos vemos semana que vem, na próxima edição do podcast. Aquele abraço. Power Up. Acelera, Brasil! É isso aí, minha gente. Temos um encontro marcado na próxima segunda-feira. Não perca o próximo podcast. Um abraço, até mais.